Olá a todos, dando sequência nas nossas atividades, vamos verificar nessa aula a montagem de articuladores semiajustáveis. Nós vimos na aula anterior a questão dos planos anatômicos em relação do articulador e como realizar a montagem em relação cêntrica, naquela porção com a determinação do ponto mais próximo antes do primeiro contato dentário, que é tão importante para esse registro da relação cêntrica. E agora vamos ver a montagem em articuladores. Os objetivos da montagem, que nós temos: estudo da forma e posição dentária, análise oclusal, avaliação de áreas edêntulas, planejamento protético, enceramento diagnóstico, que é o que? Uma forma que você tem de montar o paciente em relação cêntrica ou na relação que você quiser, para realizar uma maquete, um enceramento, uma estimativa de como seria a prótese, para ver se vai ser bem feita, muito utilizado em prótese, em vários tipos de planejamento de prótese, seja fixa, removível, total. A documentação propriamente dita do estado inicial do paciente, como ele se apresenta, então uma forma de documentá-lo também. O conceito do ASA, do articulador semiajustável, é esse instrumento mecânico que representa a articulação temporomandibular. O nome já diz, ele duplica, registra e duplica alguns movimentos mandibulares, mas ele é semi-ajustável, ele não é totalmente ajustável, Mas existem vários padrões compensatórios para você exatamente não gerar nenhum tipo de interferência e realizar ajustes nos quais você pode ter certeza do estudo e da fidelidade desse articulador em relação aos movimentos que foram registrados do seu paciente. Aí ele, como foi falado já nessa aula e na aula anterior, que você utiliza também como meio diagnóstico, planejamento e tratamentos reabilitadores. O objetivo é reprodução com limitações, como eu acabei de dizer, de posições estáticas e dinâmicas da mandíbula em relação à maxila. E é exatamente aquela representação da aula anterior do plano de Camper, paralela ao plano oclusal, que vai ser o arco, o garfo oclusal, e o arco facial, que vai ser paralelo ao plano de Frankfurt. Tudo bem? Dentro da classificação de articuladores, nós temos articuladores não ajustáveis, que são chamados também, vocês vão encontrar em livros, de verticuladores ou articuladores de charneira. São articuladores que não têm nenhum movimento e extremamente limitados. Não tem nenhuma utilidade para o estudo da oclusão propriamente dita. E, inclusive, você não tem a possibilidade de gerar nenhum tipo de simulação de movimento. Então, existem, mas são pouco utilizados. Os semi-ajustáveis têm dois tipos, o Arcon e o não Arcon. Tá? O que é isso? O Arcon é o articulador côndilo, ou chamado também de whip mix, que é exatamente o articulador que nós utilizamos na disciplina. O dispositivo condilar é localizado no ramo inferior do articulador, similar ao paciente, similar a nós. Esse é o tipo Arcon ou whip mix, que vocês vão ver que nós utilizamos. E existe também o não Arcon, no qual o dispositivo condilar está instalado no ramo superior do articulador. São tipos de articuladores diferentes e condutas diferentes. Nós, na disciplina de oclusão, preconizamos o uso aqui do Arcon, tá? Então, isso só fica documentado para registro com vocês. Existem também os articuladores totalmente ajustáveis, mas são articuladores de difícil utilização, difícil manuseio. O custo-benefício deles também é muito alto, e tem que se ter um treinamento muito extenso e detalhado. Então, porque ele tem essa possibilidade exatamente desse arco cinemático de registro de movimentos mandibulares, mas é pouco utilizado por essas características. E, na verdade, nós podemos adaptar o articulador semiajustável para realizar diferentes tipos de registros, se nós quisermos. Então, é uma forma de compensar isso. Vamos ver agora os componentes do articulador semiajustável. O corpo dele, propriamente dito, vocês estão vendo os ramos superior e inferior. O arco facial, propriamente dito. O relator nasium, que é um apoio que vocês vão colocar nesse arco facial, e o garfo de mordida, que é onde nós fazemos o registro, geralmente com godiva, dos dentes superiores do paciente. Então, olha só, o arco facial,
ele transfere o arco de fechamento mandibular e permite essa montagem do modelo de gesso superior, registrando também o quê? A distância intercondilar, por conta do posicionamento dele que tem aqui, né? Posicionamento no conduto auditivo externo do paciente. Então, nós registramos quando ele posiciona aqui, ele vai ter uma porção aqui anterior que vai registrar se é PM ou G em determinados modelos. Esse daqui é o relator, voltando aqui, esse aqui é o relator Nasium, que vocês estão vendo que dá um apoio e estabilidade nesse ponto anatômico. E aqui não está posicionado na paciente, que é o garfo, que ele vai ser registrado. Nesse exemplo aqui tem uma prótese total, mas pode ser, enfim, registrado em dentes, com Godiva. O que importa é que esse garfo aqui estará paralelo ao quê? Ao plano de Camper, porque ele é o plano do arco superior. Tudo bem? Fazendo uma correlação com a outra aula nós tivemos anteriormente, olha só o arco facial, como ele é paralelo ao qual plano? Ao plano de Frankfurt, né? Ele é que é o paralelo ao plano de Frankfurt. E o garfo vai ser paralelo ao plano de Camper. Esse é o nosso objetivo. E quando nós realizamos o arco facial, temos o registro da distância intercondilar. Determinados modelos, alguns modelos de articulador, não existe essa possibilidade de realizar essa mensuração entre pequeno, médio e grande, é uma distância única. E nós temos a montagem do modelo no arco superior, do arco superior no modelo no articulador, transferindo esse arco de fechamento mandibular. Então, olha a posição dele aqui. Paciente, olha, em alguns modelos, como eu falei, existe uma numeração de 1, 2, 3, ou pequeno, médio, grande, enfim. E você está com essa posição, olha, o plano de Frankfurt e aqui o plano de Camper no paciente, tá bom? Esse é o nosso objetivo dessa transferência através do arco facial. O garfo de mordida e o relator Nasium. O relator Nasium, ele estabiliza, olha, como vocês estão vendo aqui na foto, o arco facial, né, no plano de Frankfurt. Ele, se você não implementa não deixa ele estável e pressiona ele contra esse ponto Nasium aqui, travando nesse parafuso aqui, há um deslocamento do arco facial no conduto auditivo externo do paciente para cima e para baixo. Então não funciona. Quando você aperta esse conjunto, ele fica estável e você consegue exatamente essa estabilização com o plano de Frankfurt. E o garfo de mordida que nós vimos, aqui com uma prótese total, pode ser, enfim, se o paciente possuir os dentes ou alguns elementos que possam ser transferidos, pode ser a Godiva diretamente. Vai transferir a posição do plano oclusal superior, né, que é o plano de Camper para o articulador semiajustável. Vocês estão vendo que essa parte aqui do garfo, essa parte dentada com essa parte de metal aqui, fica sempre voltada para os dentes inferiores. E a parte inversa, ela não vai ter essa parte dentada aqui. Tudo bem? Essa porção, esses orifícios aqui, é para quando você trabalha com uma Godiva ou com uma cera, o que for, para o material entrar nesses orifícios aqui, causando algum nível de retenção, senão ele desloca muito facilmente. Então, como você vai plastificar esse material, né? Você vai trabalhar com uma Godiva de baixa fusão, uma Godiva verde normalmente, ou algum tipo de cera ou material elastomérico, ele vai penetrar aqui, gerando uma estabilidade desse conjunto para que não desloque, senão passa a não ter muito sentido. Temos também placas de montagem. Em alguns modelos, essas placas de montagem são parafusadas e elas têm retenções para o gesso, como vocês estão vendo. Em outros modelos, elas são magnéticas, né? Simplesmente por magnetismo, ela fica na sua posição estável. Então, elas vão receber, tem o objetivo de dar essa retenção nesses corpos superiores e inferiores dos articuladores semiajustáveis. E aqui, esse exemplo é estabilizado por parafusagem, mas, como eu falei, existe o magnetismo também. O pino incisal. Vamos ver que o pino incisal sempre tem uma marca 0, tá? Que seria onde você colocaria o seu ramo aqui. Só que, normalmente, se você faz o registro, normalmente você faz o registro do paciente incêntrica para estudo, se você fizer em 0, esse registro aqui, quando você remover o registro de cera do paciente, para os modelos ocluírem, você vai soltar esse pino e vai ter uma discrepância para baixo.
aqui. Você vai ter um padrão que não vai ficar em zero aquele pino exatamente. E esse pino é o que determina, digamos, a dimensão, a marca da dimensão vertical do paciente, né? A dimensão vertical do paciente, na verdade, foi estabelecida com a relação dos modelos, mas ele vai ter uma marca ali, uma mensuração dessa dimensão vertical. Então, em muitas situações clínicas, quando nós realizamos o registro em cêntrica, e nós estamos trabalhando, até na universidade, nós trabalhamos com lâminas de cera 7, dupla ou simples, nós incorporamos aqui, como esse pino vai descer, nós incorporamos 1 ou 2 milímetros, normalmente 2 milímetros, para que quando nós retiremos a cera que foi utilizada, os modelos articulem e nós tenhamos que mexer nesse pino, ele gere um padrão compensatório e esse ramo superior aqui fique em zero, exatamente. Esse é o objetivo desse padrão compensatório, utilizado em RC, por conta desse registro de cera. Agora, se eu estiver registrando o paciente em máxima intercuspidação, vocês irão colocar ele diretamente em zero, porque não há nenhum tipo de compensação. Você já está registrando o contato, né? O registro é do contato oclusal do paciente. Então, é só posicionar ele em zero nesse pino incisal. A mesa incisal, ela estabiliza o pino incisal, ele toca, você geralmente posiciona ela e mexe nesse parafuso aqui para posicioná-la ou mais para o anterior ou mais para o posterior, para o pino ficar centralizado. E não é o objetivo da disciplina, mas vocês vão encontrar em livros, existe uma possibilidade de personalização de guias de desoclusão, que nós não estudamos na disciplina, vocês vão ver futuramente em outras aulas, mas há uma possibilidade de determinação de colocar um acrílico aqui e realizar uma mesa com o caminho que os dentes fariam, que é essa chamada personalização de guias. Mas isso é uma abordagem usada mais em reabilitação de pacientes, não é objetivo aqui na disciplina de oclusão, mas como vocês vão encontrar em livros, em alguns livros, esse tipo de caracterização fica citado para saber que ele é viável também e é feito nessa mesa. Os côndilos. Os articuladores Arcon, se o articulador que vocês estiverem usando não tiver uma distância média, existem articuladores que têm uma distância fixa, média. Não tem P, M ou G. Ele é médio e só existe essa possibilidade. Então, você não tem esse tipo de ajuste. Em articuladores que você tem esse tipo de ajuste, né, que você tem Arcon, você tem o côndilo aqui no corpo inferior, você pode, você pode posicionar ele de acordo com a determinação do arco facial, ou seja, você viu no paciente se ele é P, M ou G, quando você colocou o arco facial no paciente. Então, você vai lá no ramo inferior do articulador e vai ter uma sinalização aqui para você mudar esse pino com uma chave, na qual você vai colocar no M, no 1 ou 2 ou 3, ou P ou M ou G aqui em ambos os lados, tá? E você vai ajustar o ramo superior também para isso, para ele encaixar aqui. Porque aqui vocês estão vendo que eu tenho o côndilo e no ramo superior do articulador a gente vai ter como se fosse uma cavidade glenoide metálica, né? Que é o que vai encaixar e você vai ajustar o ramo superior também. Então seria a forma de você personalizar essa distância intercondilar do paciente que foi obtida através do arco facial, mas em modelos de articuladores, mais uma vez, que tenham essa possibilidade, tá bom? Não é todo modelo que tem essa possibilidade. Em alguns modelos, existem espaçadores para você fazer isso. Alguns modelos mais antigos, existem alguns anéis que vocês têm que adicionar aqui nessa porção para ganhar esse espaço. E outros modelos mais modernos, numa parte aqui um pouquinho depois desse parafuso, tem como se fosse uma roldana metálica, na qual você vai afrouxar esse parafuso que está aqui, bilateralmente, né, tanto ele quanto do outro lado, e mexer nessa roldana para essa porção aqui deslocar. Ela vai aumentando, no meu sentido aqui, indo da esquerda para a direita, ou diminuindo da direita para a esquerda, dependendo do movimento que você faz na roldana, para chegar nessa distância PM ou G. Tá? Articuladores mais modernos, digamos, têm isso. Articuladores mais antigos não têm essa roldana aqui. Você tem que manualmente remover essa porção e colocar os anéis manualmente. Tá? Recomendamos aqui na disciplina que vocês leiam todo o manual do articulador. É muito importante que vocês leiam o manual completo do articulador para ter entendimento da estrutura, das possibilidades. Cada articulador, dependendo do fabricante, tem uma particularidade, um detalhezinho, e isso não é fixo.
Então, é importante que vocês saibam o material que vocês estão utilizando, saibam como ele funciona e leiam o manual de instrução deles, tudo bem? E tirem dúvidas conosco, se for o caso, claro. Os espaçadores ficam nesse corpo superior e, como eu falei, você pode ajustá-lo, tá? Nessa porção. E essa aqui seria a cavidade glenoide, olha, que eu falei que vai encaixar a cavidade glenoide metálica, né, representação dela, que vai encaixar no côndilo que você vai fazer esse ajuste. Ou seja, se você ajustou ele para pequeno no inferior, o superior também vai ser pequeno. E assim subsequentemente, tá? Aqui, nós vamos ter essa possibilidade, não vou entrar no mérito disso agora aqui, de porquê, nada, eu estou citando, mas vocês vão ver mais à frente, na aula do professor Fábio Robles, o que é o ângulo de Bennett. Nós vamos ter uma inclinação aqui, só citando da guia condilar, que vai ser de 30 graus, e desse pino aqui, que vai ser o ângulo de Bennett de 15 graus. Mas isso não é importante agora, só estou citando para vocês, porque vocês vão ter a oportunidade de estudar isso mais detalhadamente com o professor Fábio, tá, mais à frente. E a finalidade é de transferir essa distância, ou seja, você teve um equilíbrio do ramo inferior em PM ou G, 1, 2 e 3, e agora você acabou de determinar esse encaixe preciso do ramo superior também em PM ou G para ficar em equilíbrio. A guia condilar, que é o que eu acabei de falar com vocês, que é essa inclinação da guia condilar de 30 graus, né, que está representada aqui, que é o valor que nós usamos. Isso vai ter influência na altura das cúspides. Só estou citando isso para vocês. Não é o momento de memorizar isso agora, porque vocês vão ter com mais detalhes em outras aulas. Vocês vão ver que o estudo da oclusão, a cada aula nós vamos aprofundando mais, entrando em mais detalhes, né, para vocês terem a compreensão total do que está acontecendo. Mas agora é só uma caracterização, não tenham preocupação em gravar isso agora, porque vocês não tiveram a informação completa a respeito do porquê desse ângulo, tá? Então, o importante é falar que essa guia condilar é um ângulo formado pela inclinação da parede horizontal, da parede superior da cavidade glenoide com o plano horizontal, tá? É exatamente esse ângulo formado, e esse ângulo tem influência na altura das cúspides e tem 30 graus. Essa é a representação do encaixe da mesa, olha, da cavidade glenoide superior, metálica, que eu falei com vocês, com o côndilo que está no ramo inferior do articulador. O ângulo de Bennett, mais uma vez, que vai ser tema da aula do professor Fábio Robles, eu só estou citando agora para que nós não passemos sem nenhum tipo de informação. Então, vocês ainda vão ver isso com eles, o que é lado de trabalho, o que é lado de não trabalho. Não vou entrar nesse mérito aqui, tá? Mas o ângulo de Bennett é formado pelo côndilo do lado de não trabalho. É o lado que a mandíbula não está sendo, não está se deslocando com o plano sagital. E nós temos a única coisa que eu queria que vocês fixassem aqui é que ele tem um valor de 15 graus, tá? E que ele também tem influência na altura das cúspides. Essa questão do que é lado de trabalho, lado de não trabalho, antero-inferior, nós vamos ver mais à frente, porque agora vocês ainda não tiveram essa informação completa. Só queria deixar claro para vocês que tanto a guia, né, a inclinação da guia condilar quanto o ângulo de Bennett tem influência na altura das cúspides. Essa é a mensagem aqui, e que o valor da guia é de 30 graus e o valor do ângulo de Bennett é 15 graus. Ponto. Essa é a informação necessária para essa aula. Mais à frente, mais detalhes serão dados em outras aulas. Então, os ajustes iniciais, como eu falei, nós vamos no articulador ajustar aquela guia condilar em 30 graus, tá, que nós vimos. Vou até voltar aqui na foto. Olha, essa guia condilar aqui em 30 graus, tem uma linha, nós vamos ajustar essa guia. O ângulo de lateralidade, que é o de Bennett, olha, nós vamos ajustar em 15 graus, tá? Tem uma posição aqui para vocês desaparafusarem esse parafuso e colocarem ele em 15 graus. E o nosso pino incisional em 2 milímetros ou 0, tá? Nessa porção. No exercício que vocês vão fazer de enceramento progressivo, ele vai ficar em 0, né? Porque ele vai estar em máxima intercuspidação ali para vocês. Se fosse uma questão de uma montagem de RC, como eu falei, tem esse padrão compensatório da cera. E aí nós vamos colocar essa porção em 2 milímetros, tá? O ajuste da distância intercondilar vai acontecer em modelos de articulador que propicia esse tipo de ajuste, e quem vai determinar essa distância, se é PM ou G, é o articulador facial.
a montagem asa. O Arcon, que é o nosso tipo. Diferença entre a relação cêntrica que nós vimos na aula passada e máxima intercuspidação. Uma coisa importante é nos registros interoclusais, principalmente nesse caso que vocês estão vendo, quando vocês fizerem no arco facial, colocarem Godiva, que vocês vão ver em várias referências bibliográficas, visualizarem se há algum tipo de interferência. A Godiva ela tem que registrar a ponta de cúspide dos dentes e não englobar o dente inteiro, porque tem umas regiões além do equador protético do dente que se tornam retentivas. Vocês têm que visualizar no gesso ou na Godiva se há algum tipo de interferência para o assentamento. Se isso ocorrer no assentamento, vocês verificarem, o modelo, eu tenho uma noção que ele está ali, mas ele não está assentando completamente. Então, vocês têm que ajustar, ver se tem alguma interferência na Godiva ou ver se tem alguma interferência no modelo, alguma bolha, para corrigir isso e aí sim ir adiante. Porque senão você já está gerando um fator de erro no primeiro estágio de montagem, que é o posicionamento desse modelo. Tá? Então, a etapa clínica, olha, inspeção do modelo. Você vai verificar exatamente se tem a bolha, se não tem a bolha, se você tem que remover, isso é importante, né? Ainda mais essas bolhas positivas que têm uma interferência. Por isso que é muito importante a qualidade do modelo obtido. Quanto mais qualidade você tem, menos você vai executar ou se preocupar com esse tipo de procedimento. Então, retirada ali a bolha e você pode prosseguir. Depois disso, você vai fazer esse registro garfo-oclusal. Então, você normalmente usa uma Godiva de baixa fusão, que é aquela cor esverdeada, né? Uma lamparina para fazer a plastificação, ou às vezes um ebulidor de água, que você vai colocar numa cuba de borracha para plastificar a Godiva de uma forma que você não queime ela, também é uma forma prática em múltiplos pontos. Tem um cabo de bisturi, uma lâmina, para você tirar qualquer excesso da Godiva de uma forma precisa, né? E sem risco de tirar a Godiva inteira do garfo. O modelo superior que você obteve numa sessão prévia, uma moldagem e o articulador. Então, olha, nesse caso aqui o exemplo é da plastificação com a lamparina. Mas você podia plastificar, como eu falei, com um ebulidor de água, colocando já 3 pontos de Godiva no garfo. Essas retenções que vocês estão visualizando aqui são exatamente retenções para a Godiva, para ela penetrar aqui. E essa parte aqui é a parte voltada com essa proeminência de metal para o arco, para os dentes inferiores do paciente, tá? Para não ter nenhuma interferência no dente superior. Então, você vai plastificar e colocar. Se for o ebulidor, você pode colocar as 3 ao mesmo tempo. Normalmente é o seu desejo. Então, olha lá, 3 pontos que você vai colocar nesse garfo. Isso pronto, você vai posicionar no paciente. Ele mesmo pode posicionar. Esse ramo do garfo aqui fica na linha média do paciente, tá? No plano sagital dele. Então, se o paciente tiver qualquer desvio de septo, você vai desconsiderar isso, é uma questão anatômica. Então, você vai posicionar ali. E o garfo tem que ficar posicionado, bilateralmente em equilíbrio. Ele não pode ficar torto, né? Inclinado aqui para a direita ou inclinado para a esquerda. Né? O objetivo é que ele fique equilibrado aqui, que os dentes não toquem na parte metálica do garfo. Tá? Olha só, ele em equilíbrio e com plano sagital médio, plastificado, e olha as marcas. Os dentes anteriores devem ficar tocando mais próximo aqui desse ramo. Você não deve colocar o dente em sentido palatino. E as pontas das cúspides são necessárias. Se tiver necessidade, você vai remover. Se você acabou moldando, né, englobando uma parte maior do dente, isso está gerando uma retenção, você vai pegar a sua lâmina de bisturi e vai cortar. Esse é o objetivo. O importante é que quando isso ocorra, essa marca aqui, os outros dentes não estejam tocando no metal, né, estejam afastados do metal, porque senão isso vai gerar interferência. Então, só os dentes vão se tocar na Godiva. Esse é o objetivo principal. Então, olha, está lá o plano de Frankfurt, né? Nosso plano de Camper posicionado, e aí você vai apertar os parafusos concomitantemente. Você tem uma ordem de aperto. Qual é essa ordem? Primeiro você vai posicionar o arco facial no paciente e vai apertar esses três parafusos superiores, tá? Nessa parte.
Então, você acabou de determinar aqui, com esse movimento, isso tudo com o conjunto já encaixado, tá? Mas está tudo solto, todos os parafusos estão afrouxados. Então, primeiro você vai, colocou, encaixou, o paciente vai falar para você, olha, encaixou no meu ouvido, está encaixado. Ótimo. Você vai e vai apertar esses três. Aí você acabou de determinar se é PM ou G aqui. Tudo bem, mas o conjunto está se deslocando para cima e para baixo. Aí você vai posicionar o násio, centralizar ele aqui, que você tem um ajuste para fazer nesse násio, e aí vai pressionar essa porção dele no ponto anatômico e travar nesse parafuso. Então, nessa hora, o arco facial já ficou travado em posição no plano de Frankfurt com o que você queria. Por fim, em vários articuladores, esse é o modelo mais antigo, que tinham dois parafusos aqui com uma chave. Vocês estão vendo, ó, um parafuso aqui nessa porção e outro aqui. Os modelos mais modernos têm aletas, uns pegadores para você realizar isso manualmente, sem colocar uma chave. Então você vai deslocar, esse conjunto vai se mexer para cima e para baixo, e esse nesse sentido antero-posterior. Você vai deslocar levemente, sem ele deslocar da arcada dentária, o paciente continua a segurar bilateralmente. Vocês estão vendo aqui, ó. Está segurando bilateralmente, pressionando nos dentes, para ele não se deslocar. Você vai deslocar ele o mais próximo daqui, não precisa ficar tocando. E existe uma variação de paciente para paciente, mas você vai mexer levemente para cima e para baixo aqui, tentando deslocar. Você vai chegar num ponto limite aqui. Quando você chegar nesse ponto limite e visualizar que os dentes estão tocando, aí você vai apertar essas duas aletas concomitantemente, né, ao mesmo tempo. Vai apertar uma e a outra. E aí o conjunto vai ficar estável. Tudo vai ficar estável. O paciente vai tirar os dedos desse conjunto, nessa porção, e o conjunto vai ficar na mesma posição. Às vezes tem um deslocamento muito pequeno, de 1 milímetro, que é aceitável, 1, 2 milímetros. Agora, se esse conjunto cair completamente, né, você tiver um deslocamento muito grande para baixo, aí você tem que voltar e começar o procedimento de novo desde a primeira etapa, que é essa marcação dessa porção. Se você estiver fazendo com alguém essa conduta, o auxiliar pode pressionar lateralmente. Se não, pode ocorrer isso aqui que o paciente está fazendo. Para auxiliá-lo, o paciente pode segurar com os polegares o garfo, que ele está fazendo aqui, e estender os outros dedos da mão e pressionar lateralmente até você fixar o arco facial. Olha, está vendo que a paciente está aqui pressionando os dois lados do arco facial, para que você possa apertar essas aletas. Depois que você apertou esses três parafusos aqui, esse apoio do paciente não é mais necessário, porque já vai ficar estável. Mas é uma forma de garantir que ele não se desloque e não saia do conduto auditivo externo do paciente. Então tá lá ele posicionado, ó, o paciente auxiliando aqui, essa porção, conjunto estável, apertado. Aqui os parafusos, como eu falei para vocês, os modelos mais modernos têm duas borboletas aqui de apertamento, normalmente plásticas. E aqui, olha, o S, aqui está S, M ou L, ou PM, ou G, ou 1, ou 2, ou 3, determinando a distância. Nesse caso, a paciente aqui é S. Tudo bem? Nessa porção. Material instrumental. Para nós realizarmos o registro, né? São materiais clínicos e, enfim, tudo que vai ser necessário para realizar esse registro de relação cêntrica e nosso GIG. Então, o objetivo da relação cêntrica que nós vimos pouco na aula passada, né? Esse planejamento protético que foi citado, em casos extensos, prótese total, prótese fixa extensa, parcial, ou qualquer análise, disfunção oclusal, para estudar a oclusão do paciente ou confeccionar placas miorrelaxantes. A vantagem, quais são as vantagens? Nós temos um equilíbrio muscular e ligamentar do paciente, é uma posição que não depende de contatos dentários, ou seja, ela é reprodutível, você pode fazer quantas vezes você quiser. Você tem essa estabilidade bilateral do côndilo disco, né, na articular, na eminência, e ela vai te dar uma análise precisa para, num tratamento reabilitador, você estabelecer uma oclusão de relação cêntrica para o paciente, que é um desejo, né? Em tratamentos reabilitadores que o paciente não tem estabilidade oclusal, o seu desejo é deixá-lo em relação cêntrica. Você estabelecer uma nova relação oclusal para ele, que ela seja uma relação de oclusão cêntrica, tá bom?
Em reabilitações protéticas extensas, ele também vai ser, nós vamos ter aplicabilidade da relação cêntrica justamente em próteses fixas posteriores bilaterais. Por quê? Nós não temos estabilidade posterior, então temos que ter a relação cêntrica para nos dar essa possibilidade de trabalho, né? O paciente sem dentes posteriores você não consegue relacionar, você tem que fazer um registro em cêntrica do paciente. Próteses totais, porque não há registro, né? Seja ela sobre implante, convencional, protocolo, não há diferença. Você sempre tem que fazer essa relação, até porque você determinou, vocês vão ver na disciplina de prótese total, que você determinou a dimensão vertical do paciente também. Você tem outros artifícios para determinar isso. E PPRs, próteses parciais removíveis, né, com ausências posteriores, em situações clínicas que o paciente não tenha estabilidade oclusal, você não tem uma posição para ele. Então, você tem que determinar isso e a relação cêntrica é a melhor forma de você fazê-lo. Em máxima intercuspidação, que vocês vão encontrar alguns livros como MIC ou MH também, que é máxima intercuspidação habitual, os modelos basicamente têm estabilidade oclusal, ou seja, o paciente não tem disfunção, não tem sinal, não tem sintoma, e você vai executar próteses unitárias, posteriores unilaterais, que o outro lado do paciente dá estabilidade oclusal, né? Fixas anteriores, porque vocês têm os dentes posteriores do paciente dando essa estabilidade, e PPRs com pequenas ausências. Sempre, vamos pensar assim, sempre nós vamos ter situações que o paciente tenha estabilidade oclusal e não tenha nenhum tipo de disfunção. Então, vamos fazer, como nós vimos na aula anterior, a técnica bilateral, né? Nós não vamos fazer a técnica frontal, que nós vimos. Vamos utilizar os nossos desprogramadores oclusais. Na verdade, na disciplina aqui nós preconizamos o jig, mas, como eu falei, tiras de long, placa de proteção ou até rolete de algodão. Vamos seguir naquela manipulação que nós vimos na aula anterior, para a relação cêntrica. Vamos achar o nosso ponto de contato prematuro, digamos assim, para aí estabelecer, olha, então, esse vai ser o ponto que nós vamos evitar e chegar o mais próximo dele possível. Por quê? Por conta do eixo terminal de rotação. Lembra? Nós não vamos deixar uma distância muito grande para o côndilo não transladar, como nós vimos. Vamos fazer o jig exatamente com aquela distância, naquela distância, a menor distância possível, sem toque dentário. Vamos realizar o refinamento do ponto. Lembra? Removendo aqui toda a parte que possa interferir lingual ou vestibular e selecionando o ponto mais central que fica marcado dos incisivos, né, deixando um ponto único. E aí sim vamos passar para o registro interoclusal. Por quê? O paciente estará estável em relação cêntrica, ou seja, toda vez que nós inserirmos o jig, né, posicionarmos o jig no paciente e manipularmos, ele vai para o mesmo ponto. O ponto não tem contato dentário, então vamos fazer um registro. Esse registro pode ser em cera, resina acrílica, diferentes tipos de silicone por adição, por condensação, enfim, os silicones por adição ou os chamados polivinilsiloxanos, que vocês já estudaram em materiais dentários, são os melhores para isso, porque não possuem alteração dimensional, né? Tem a questão só do coproduto, mas não tem um subproduto. O poliéter também pode ser indicado, porque tem uma estabilidade oclusal boa. A cera é um material muito utilizado, mas, porém, é o que tem a menor estabilidade. Ele distorce muito. Nosso objetivo é fazer um corte em linha de canino, como vocês estão vendo aqui na foto, né? Englobando o canino, o jig posicionado, e nós vamos trabalhar com a lâmina de cera simples ou dupla. E como nós vamos escolher isso? Dependendo da distância que o ponto de contato teve, né? De repente, vocês podem pegar até um paciente que ele tem uma discrepância do ponto de contato por um problema oclusal muito grande, vocês têm que colocar uma folha tripla. Não há problema, né? O problema, na verdade, é a cera propriamente dita. Como vocês estudarem materiais dentários, a cera é um material muito instável, né? E distorce muito facilmente. O custo-benefício dela é interessante, mas dimensionalmente não é tão interessante assim para trabalhar. Mas o objetivo é que esse registro seja feito, que ele seja cortado. Olha, você não tem um excesso de cera muito grande bilateralmente. Ou que, se isso acontecer no momento de registro, que você manipulou, plastificou a cera, que você execute aqui o corte da cera, da mesma, tá bom? Nessa porção, é importante também vocês evitarem a plastificação da cera
por completo, né? O interessante, se tiver com algum ebulidor e água quente, que você plastifique um lado dessa cera e depois o lado esquerdo, depois o direito ou vice-versa, mas não plastifique o centro, porque senão ela fica muito mole e é de difícil colocar instalação no paciente, né? Posicionamento no paciente. É complicado. Então, é mais fácil que você faça isso ou com uma lamparina também, mas não aqueça ela inteira, senão ela distorce com muita facilidade. O registro feito, qual é o nosso objetivo? Nós vamos ter pontos que vocês podem colocar até a lâmina da cera contra a luz. Vocês vão ver áreas muito delgadas de cera, mas não ocorrerá nenhum tipo de perfuração. Por quê? Porque eu não tenho contato. Se você fez um registro e visualizou que está perfurado, o que aconteceu? Você teve contato dentário. E contato dentário significa que você tem interferência do contato prematuro. Aconteceu algum tipo de problema no seu gig. Então você tem que voltar e refazer o gig ou retificar para ver o que ocorreu e realizar um novo registro. Tá? Não dá para aproveitar o mesmo registro. Mas nós ficamos com áreas quase transparentes sem contato. É só colocar contra a luz que é bem fácil de visualizar. E aqui o que vocês vão encontrar em livros. Existem, como eu falei, tipos de silicones. Aqui um registro em acrílico, mas é mais difícil ser utilizado clinicamente. Mas em silicones, principalmente por adição, seria o padrão ouro de registro, porque ele tem uma estabilidade muito grande e uma fidelidade muito grande. O grande problema é o custo-benefício dele. E aí o nosso modelo é posicionado no articulador, com aquele garfo que nós fizemos. O modelo tem que ficar o mais próximo dessas retenções. Por quê? Porque o gesso, quando contrai, ele libera calor e expande. Então, se você deixar uma zona muito grande nessa porção da base superior do modelo para a placa, quando tomar presa, ele pode pressionar o garfo em sentido inferior, o que não é interessante, gerar distorções. Então, se o seu modelo tiver com uma discrepância muito grande de altura do modelo para a placa, nós recomendamos que você faça um acréscimo de gesso, espere polimerizar para ele ficar mais próximo e depois faça outro acréscimo de gesso. Isso é interessante para você ter distâncias mínimas, tá bom? Nessa porção. Recomendamos também que vocês hidratem o modelo de gesso e façam ranhuras nessa porção superior para evitar que ele desloque. Então façam ranhuras com uma ponta do a ponta reta ou com uma faca de gesso, tá? Prestando atenção sempre para não se machucar o sentido do corte, né? Colocar, evitando isso, evitando qualquer tipo de sentido na sua direção dessa execução dessa ranhura, mas que você faça ranhuras para que o gesso também penetre nessa parte e fique com a retenção. A retenção do gesso, como a gente falou, hidratar o modelo é muito importante e aí sim, com essa distância, realizar o posicionamento. Existem balanças, mas que não são necessárias. É um acessório, mas se você fizer ele nessa posição e respeitando essas condutas, não há necessidade da balança, e aí você vai preencher. Inicialmente você pode preencher ele numa posição central e depois complementar, dependendo da distância que você tenha, ou realizar um movimento único. Isso fica a critério do operador. E depois realizar um acabamento desse modelo com ele estável. Ou seja, agora o modelo está em posição no arco superior montado. O arco inferior, como nós vamos fazer? Primeiro, os modelos têm que estar secos, né, nessa porção para você poder fixar. Você vai pegar o seu registro em cera, sem o jig. Vocês estão vendo? Vocês não colocam o jig no modelo, não há necessidade. Você vai colocar só o seu registro estável, oclusal aqui. Vai pegar o seu modelo inferior, que já foi compensado com gesso, se for necessário. Você já visualizou, já fez uma compensação desse modelo, já cortou esse modelo e também já fez ranhuras no mesmo. Ele já está pronto. Só que ele vai ficar seco. Por que seco? Porque se você coloca esses palitos fixadores aqui e o modelo está molhado, a resina, ou palito de resina, ou palito de madeira, que você vai fixar com uma cera pegajosa, ela não vai fixar no modelo, porque ele está úmido. Então você precisa que ele esteja seco, tá bom? Isso é muito importante. Então você colocou aqui, ele está seco e fixou. 3 pontos são suficientes, tá? De fixação. O modelo vai ficar estável. E aí, nessa hora, com ele virado de cabeça para baixo, você vai gerar aquele, como a gente fez a relação cêntrica, lembra que nós falamos aquele padrão compensatório, que ele estaria a 0, né? Você vai subir 2 milímetros. E justamente por conta dessa espessura aqui que vocês estão vendo, da cera. Depois, quando nós tirarmos todo esse conjunto de palito, cera pegajosa,
e nós abrirmos esse parafusinho aqui do nosso conjunto, esse pino vai subir para a posição correta dele, tá bom? E aí, com uma distância mínima, nós vamos fazer esse chamado suspiro aqui de gesso para fixar no modelo inferior. Não há necessidade de fazer ele completo, muitas vezes porque escoa. Então, façam só esse suspiro para ele ficar fixado e aí complementem aqui. Importante, às vezes, no modelo inferior, você, além da altura que você ganha, você colocar naquele conformador de modelo para realizar uma base estável e ampla, né, para que o gesso possa escoar. Se você não faz essa base e deixa o modelo em forma de ferradura, o gesso vai escoar e pode levar a sua montagem a ser perdida. Você tem que refazer todo o processo. Então, recomendamos isso. Vamos colocar esse gesso, depois colocamos o gesso. Vamos esperar a presa para corrigi-lo e realizar o acabamento. Quando nós retirarmos todos o conjunto dos palitos, né, de fixação com a cera pegajosa e o registro oclusal, vamos afrouxar esse parafuso para que ele desça para a posição de zero, né, e fique, se nós estivermos, claro, utilizando a relação cêntrica, esse registro que eu estou relatando para vocês. Se estivesse em máxima intercuspidação, isso não seria feito, né? O registro teria sido feito em cera, por exemplo, e nós colocaríamos o pino em zero, está tudo certo, porque nós teríamos contatos dentários, tá, nessa porção. Então está ali o modelo, e se vocês quiserem, como objetivo é o estudo da oclusão, nós vamos marcar no modelo. Se vocês pegarem a pinça Miller nesse momento e colocarem um carbono aí e marcarem, articularem o modelo, vocês vão ver como vocês registraram em cêntrica, o contato prematuro no modelo vai ser o mesmo que na cavidade oral do paciente. Ótimo, é exatamente isso. Sinal de quê? De que sua montagem está perfeita. Se nessa hora você termina a montagem e verificou que o contato está discrepante, alguma coisa aconteceu de errado e não tem o mesmo contato prematuro, significa que a sua montagem teve algum problema em alguma fase. E aí você tem que identificar para saber se você vai começar desde o arco facial, se os modelos estão bons ou se os modelos não estão bons, identificar o padrão onde pode ter ocorrido o erro, interromper e reiniciar a partir daquele momento. Seja da obtenção do modelo, seja do arco facial superior, seja do registro oclusal, você tem que identificar o que aconteceu, porque se o objetivo é o estudo da oclusão e a chamada reprodutibilidade de uma condição do paciente, o contato tem que ser projetado da mesma forma que está no paciente. Senão você não estará estudando a oclusão, analisando da mesma forma que o paciente se apresenta. Agora, para ilustrar somente para vocês, quando nós temos pacientes edentados ou que tenham, assim, o operador tem uma dificuldade de registrar a posição oclusal do paciente por ausências, nós podemos nos utilizar de placas de registro. Então, olha, podemos confeccionar placas de registro oclusal, na qual nós vamos colocar essas placas no modelo e vamos relacionar essas placas também. Então, temos que fazer moldagens prévias do paciente. Nós mesmos podemos realizar a confecção das placas, ou um laboratório pode realizar, não tem problema, é uma coisa simples de ser feita, para que nós tenhamos apoio dessas placas e elas possam também se relacionar. É importante, senão nós não vamos ter estabilidade, né? Olha um jig, por exemplo, com uma posição diferente, aquele ponto de contato, né, que eu falei para vocês no dente inferior, numa posição diferente. Não está centralizada, porque o paciente tem ausências. Nós temos que trabalhar com o que nós podemos reproduzir com as limitações. Então, nós podemos adaptar esse tipo de ponto no jig, tá, em reabilitações, como está sendo mostrado aqui, ou essas placas de registro, para que nós tenhamos a chamada estabilidade do modelo e o registro correto da relação maxilomandibular que nós escolhemos. Então, é uma coisa muito utilizada em tratamentos, enfim, mais complexos ou com ausências. E até a própria simulação. Vocês estão vendo aqui uma placa de registro que tem dentes artificiais posteriores, olha. Ao invés de um rolete de cera, tem um dente posterior para simular e para dar essa estabilidade, para que ela seja colocada no paciente e possa ser feita uma montagem com uma estabilidade desse modelo para o estudo do caso, né, para o planejamento do caso. Então, são artifícios muito utilizados, viáveis e que propiciam exatamente condutas com essa chamada reprodutibilidade que nós tanto desejamos. Tá? Um exemplo do refinamento desse contato
Em alguns livros vocês vão verificar também que existe um refinamento que não é obrigatório, depois que você faz um registro com Godiva, com pasta zincogenólica ou outros materiais, mas isso não é obrigatório. Então, isso depende muito do operador ou da situação clínica que se tenha. Aqui, nesse exemplo, é uma pasta zincogenólica, mas poderia ter sido feito até um poliéter ou um material, um qualquer tipo de silicone que tivesse um adesivo para ser utilizado aqui nessa região. Como vocês já estudaram em materiais dentários, vocês já sabem essa classificação dos materiais e que materiais que podem ter adesivos ou não podem ter adesivos e características em relação à estabilidade dimensional desses mesmos materiais e indicações. Por fim, o acabamento dos modelos, né? Esse acabamento é preconizado, você não quer excessos nem nada, você quer um ambiente limpo de trabalho, sem excesso de gesso, para você ter a melhor visualização possível. Em relação à biografia, está no plano de disciplina, o estudo dirigido também o professor Fábio já direcionou a vocês. Bons estudos e até a próxima aula.